Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a Quaest divulgou uma pesquisa sobre as intenções de voto para presidente da República nas eleições de 2026. E o atual presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro aparecem empatados dentro da margem de erro. Confira agora os resultados. A Quaest realizou uma pesquisa de intenção de voto para presidente da República em 2026. A empresa ouviu mais de 2.000 pessoas entre os dias 27 e 31 de março. Em um eventual segundo turno, o presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, empatam dentro do limite da margem de erro. A pesquisa apresentou 7 cenários com Lula disputando contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o governador de Goiânia, Ronaldo Caiado, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o empresário Pablo Marçal e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em todos os cenários, Lula sai vencedor. No primeiro cenário, Lula é reeleito com 44% e Bolsonaro fica em segundo com 40%. No segundo cenário, Lula se mantém com os mesmos 44% dos votos e Michele Bolsonaro fica atrás com 38%. No terceiro cenário, Lula vence Tarcísio com 6% de diferença. No quarto cenário, Lula disputa com Ratinho Júnior e foi reeleito com 42%. No quinto cenário, a disputa com Pablo Marçal e Lula vence de novo com 44% e Marçal com 35%. No sexto cenário, Lula vence Eduardo Bolsonaro e no sétimo contra Romeu Zema. Lula ficou com 43% e Zema com 31%. No último cenário, inclusive com maior diferença, Lula venceu Ronaldo Caiado com 14% de votos a mais. A pesquisa também mostrou que 62% dos entrevistados são contra a candidatura do presidente Lula à reeleição em 2026 e 35% apoiam que ele dispute um novo mandato. Os 3% restantes não souberam responder. E realmente esse é um assunto que divide o país. A gente percebe principalmente nas redes sociais essa polarização. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em política. Boa tarde, professor Feijó. Seja muito bem-vindo. Sempre é um grande prazer. Eu digo que eu sempre aprendo com você nessas entrevistas. Então, é um grande prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Kleber. É uma satisfação. Feijó, então primeiro eu peço que você comente o resultado dessa pesquisa. Mesmo inelegível, o Bolsonaro ainda é o maior adversário do Lula? Sim, essa polarização de lideranças que já tem há algum tempo, né? As 3 últimas eleições segue aí firme e forte, Kleber. Apesar do eleitorado estar com indecisão baixa diante essa exposição de opções, ele também deixou muito bem indicado. Se pudesse, não votaria em nenhum dos dois, tendo essa sensação de que a sociedade como um todo precisa de uma oxigenação. Mas, se alguma decisão sair no Supremo permitindo que o Bolsonaro seja candidato, sim, essa é uma disputa aí bastante acirrada. Agora, considerando os outros concorrentes fora o ex-presidente Jair Bolsonaro, claro, se ele não tiver essa possibilidade de disputar as eleições, qual deles você acredita tem maior potencial para enfrentar o presidente Lula nas eleições do ano que vem? Como um todo, vai depender da composição política, número de candidaturas que apresentar-se-iam como oposição e, no caso dos que são governadores, tentar alcançar o eleitorado que não conhece o seu trabalho e que poderia imaginar que isso poderia se projetar nacionalmente. Portanto, Kleber, depende da composição mesmo da chapa e a possibilidade de se comunicar com o país como um todo, que esses outros candidatos, por incrível que pareça, né, que são alternativa, mas o eleitorado não os vê ainda como alternativa. Correto. Você falou de composição. E o apoio do Bolsonaro nessa composição, ele será decisivo? Você acredita que ele conseguirá transferir os votos dele para outro nome? Claro, deixando bem claro, né? Caso ele continue inelegível. Eu acho que sim, Kleber. É a polarização de que um grupo que é fiel tanto a Lula quanto a Bolsonaro vote neles ou em pessoas que eles representam, né, o que pede para ter o voto de confiança. Entre 20% e 30% já teria essa transferência aí do eleitorado
nacional pela pessoa que teriam indicado, inclusive aí nessa lista, indicando alguém. Correto. E o presidente Lula, por sua vez, Feijó, ele também luta contra a queda de popularidade. É importante lembrar que nessa pesquisa, 62% das pessoas acham que ele não deveria ser candidato à reeleição. Essa impopularidade cada vez maior. Seria o grande adversário do presidente hoje? Eu acho que sim. Como no momento eleitoral pode ser que se forme uma campanha, essa candidatura em vez de outra que seria pior, o caminhar até lá dá indicativos de outros elementos para a campanha. Dentre essas que eu cheguei a comentar, a sociedade gostaria de ver novos nomes, oxigenar e não ter esses que estão aí concorrendo a tempo. E o Lula, como presidente em exercício, tem que responder aos desafios do dia a dia, e eu acho que o cenário internacional de grande imprevisibilidade de inflação global acaba caindo nas costas de quem está governando hoje em dia. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em política. Professor, muito obrigado pela abordagem e principalmente pela imparcialidade que é tão difícil hoje, essa visão técnica sobre o assunto. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, Kleber. Abraço. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto e fazer como acontece todos os dias, né? O nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta quinta-feira. Olha só, a gente começa pelo Rio de Janeiro, que atingiu o nível 3 de calor. E para o fim de semana, inclusive, a previsão é que um grande temporal atinja a cidade. O repórter Anderson Nascimento vai trazer agora os detalhes. O Rio de Janeiro atingiu o terceiro nível de calor estabelecido pela Prefeitura no início da tarde da última quarta-feira, com a máxima de 36 graus. De acordo com o Centro de Operações e Resiliência, o calor 3 caracteriza-se quando há registros de altos índices de temperatura, com previsão de permanência ou aumento por ao menos 3 dias consecutivos. O alto calor antecede a previsão de temporal para o fim da semana na capital fluminense. Segundo o Climatempo, pancadas de chuvas fortes estão previstas a partir de sexta-feira. O grande volume de chuva se estende para todo o final de semana. A cidade do Rio pode ter um aumento excepcional de chuva, que oferece risco e potencial de transtornos. E olha, o estado de São Paulo também está em alerta para o risco de chuvas. O volume esperado, inclusive, para todo mês, pode ser registrado em apenas 2 dias. Quem traz os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Parte da cidade de São Paulo amanheceu com chuva. E a expectativa é que essa virada de tempo dure até sábado, devido às frentes frias. A Defesa Civil afirma que as fortes chuvas que vão começar no fim da tarde deixam o estado em alerta. O gabinete de crise foi acionado para possíveis estragos. Na capital, a chuva prevista para hoje e amanhã pode somar 90 milímetros, que é mais do que o esperado para o mês de abril, que era de 87 milímetros. O litoral do estado é a área com maior previsão de chuvas. Em Ubatuba, pode chover até 350 milímetros, segundo especialistas. E na região metropolitana e interior de São Paulo, devem sentir as consequências das precipitações. A Defesa Civil alerta para riscos de alagamento e deslizamentos de terra. O órgão pede que a população fique atenta aos sinais como rachaduras em muros ou paredões, escoamento de água barrenta em encostas e postes ou árvores inclinados, porque isso pode significar riscos à segurança. E a orientação é deixar o local e acionar a Defesa Civil pelo número 199. Portanto, fique em alerta. E nós vamos mudar de assunto agora para mostrar um caso lamentável de maus tratos contra animais. Um homem foi preso em flagrante lá no Mato Grosso do Sul. Isso porque ele tratou mal um pitbull. As imagens que você vai ver agora são impressionantes e revoltantes. Veja na reportagem da Fabiane Dorta. Policiais militares faziam um patrulhamento no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande, capital aqui de Mato Grosso do Sul, quando se depararam com um cachorro da raça Pitbull em situação de maus tratos em uma residência. Os PMs alegaram que o animal foi encontrado assim, amarrado por uma corda, aparentando extrema magreza e em um local tomado por lixo e sujeira. Também não tinha recipiente de comida e a água disponibilizada
era visivelmente insalubre, estava bastante suja. Questionado, o tutor de 26 anos de idade teria relatado que não tinha condições financeiras de cuidar do cachorro, que, segundo ele, estaria com a doença do carrapato. O homem foi preso e encaminhado para a DECAT, que é a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista da Polícia Civil. Ele foi autuado em flagrante por maus tratos a animais, crime qualificado por se tratar de um cão. Para isso, os policiais consideraram que a falta de condições financeiras não é justificativa para deixar o animal em sofrimento, ainda mais diante de todas as circunstâncias vistas na residência, que teriam demonstrado omissão por parte do tutor quanto às necessidades básicas para manter o bem-estar do cachorro. O caso continua em investigação. Olha, lamentável a imagem que a gente viu e que esse homem cumpra e responda por isso. Vamos mudar de assunto agora para falar que depois do tarifaço de Trump, a gente vai ver quais os produtos brasileiros que provavelmente serão mais afetados. Esse foi o assunto do dia ontem na economia. E o governo do Brasil fala até em manter o diálogo com os Estados Unidos sem deixar de garantir os interesses nacionais. A tributação anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atinge todos os produtos importados do Brasil. Mas há itens na lista que são exportados com mais frequência e em maior quantidade para o país, e que, por isso, podem sofrer um impacto maior. O petróleo, que representou cerca de 6 bilhões de reais de exportações para os Estados Unidos, e o ferro, que também viu altas nas vendas, lideraram a lista. A lista segue com aeronaves, café, celulose e carne bovina. A Casa Branca afirmou que as taxas anunciadas por Donald Trump passarão a valer a partir deste sábado. Isso vale apenas para as tarifas básicas, o que já afeta o Brasil a partir desse momento. Já na próxima quarta-feira, as tarifas recíprocas também passarão a valer. O governo americano deve anunciar em breve tarifas contra semicondutores, produtos farmacêuticos e possivelmente minerais essenciais. Ao mesmo tempo, o Itamaraty afirmou que mantém diálogo aberto com os Estados Unidos, mas que defende os legítimos interesses nacionais. Apesar disso, diz que avalia as possibilidades de ação para garantir a reciprocidade no comércio bilateral. Olha, para falar também sobre esse assunto, que é claro, vai acabar afetando o nosso bolso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista Roberto Dumas, ele que é professor de Economia Internacional do INSPER, o Instituto de Ensino e Pesquisa. Boa tarde, professor Roberto. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Prazer é meu. Vamos lá falar do tarifaço de Trump, que é uma coisa muito complicada. Com certeza, como eu disse, foi o assunto do dia ontem e continua repercutindo hoje. Então, peço que você faça uma análise, Comente. O que você achou dessas medidas anunciadas? Alguns especialistas, inclusive, acharam que a taxação do Brasil não foi tão ruim, foi menor do que se esperava. Qual é a sua avaliação? Veja, se por um lado nós podemos fazer uma análise simplista, achando que a tarifa não tenha sido tão alta, por outro lado é importante ver qual é a segunda jogada do tabuleiro de xadrez. Por exemplo, os Estados Unidos tarifaram a China mais ou menos em 34%, a União Europeia em 20%. Então você tem benefícios e malefícios aí. Qual seria eventualmente o benefício dos Estados Unidos tributar mais a China? Ela poderia parar de comprar agronegócio, diminuir a compra de agronegócio dos Estados Unidos, como o fez em Trump 1, e passar a comprar mais do Brasil. Por outro lado, com esse aumento de tarifa, que já era 21%, com mais 34%, vai para 55% de tarifação em cima da China, a China pode começar a querer despejar o excedente, a sobrecapacidade de painel solar, mais carros elétricos e baterias aqui no Brasil, e principalmente também pneus chineses. Então, se por um lado tem um benefício secundário dessa briga entre Estados Unidos, China e União Europeia, pelo lado do agronegócio, por outro lado, o Brasil pode ser destino de sobrecapacidade desses países, dado que nós não temos a mesma tributação, mas isso acaba se situando
um cenário de incerteza e de crescimento econômico mundial. Porque quem é economista e financista, uma coisa tem que deixar claro, nós podemos correr risco. O que a gente não corre é incerteza. Então, Trump fala que as empresas vão voltar para os Estados Unidos. Não é verdade, não no curto prazo. Porque ele não sabe se a tarifa vai ser 34, vai baixar para 20, pode ir para 54. Então, como é que eles vão fazer um plano de negócios se ainda não tem certeza de quanto vai ser firmemente essas tarifas pelos próximos 4, 5 ou 10 anos? Essa incerteza causa uma paralisia no comércio mundial e na economia mundial, tende a crescer menos em 2025 e 2026, Kleber. Olha, muito interessante a sua resposta, mais que quantitativa, a análise tem que ser qualitativa, como você falou. E agora, o que nosso telespectador quer saber, eu acho que a pessoa comum mais quer saber, é quais os produtos ou segmentos do mercado brasileiro podem ser afetados no mercado internacional e como isso pode acabar tendo reflexo para o bolso do consumidor comum, consumidor interno. Veja, o consumidor interno ele acaba tendo não esse impacto direto, mas talvez um impacto indireto. Por quê? Dado que os Estados Unidos estão colocando um imposto de importação muito alto, isso é importante deixar claro, vai suscitar mais inflação nos Estados Unidos. Mais inflação nos Estados Unidos, o Banco Central norte-americano pode demorar para cortar juros. Então, o meu câmbio fica mais depreciado. Meu câmbio pode voltar para 5,70, 5,80, quiçá 6. Isso gera mais inflação no Brasil também. E essa mais inflação no Brasil faz com que o Banco Central brasileiro demore mais tempo do que a gente planejava para cortar as taxas de juros. Então, impacta o Brasil, como você bem colocou, qualitativamente numa segunda derivada. Pelo produto, talvez o impacto não seja tão grande. Por exemplo, talvez no etanol, que nós importamos com 2%, aumentou para 12,5%. O Brasil tem a menor carga tributária em produtos lácteos, bebidas, tabaco, petróleo, mas nós sofreríamos em têxteis, vestuário, máquinas e mecânicas, máquinas elétricas e, principalmente, que vale levar em consideração, a tarifa de aço semiacabado, que vai para 25%, e veículos e autopeças, que vai para 25%. Essas indústrias certamente serão as mais afetadas no Brasil, com possibilidade de perda de emprego. Kleber. Que alerta importante que o professor acaba de fazer. E muito tem se falado, né, professor, sobre reciprocidade. Inclusive, uma lei foi aprovada no Congresso Nacional que autoriza o governo brasileiro a tomar medidas contra produtos norte-americanos. Como você acredita que isso deva acontecer na prática? Veja, não vai acontecer nada disso. O Brasil não tem peito, o Brasil não tem cacife para brigar com os Estados Unidos. Não adianta chegar e falar, olha, vou bater de frente. Nós somos tributados na menor tarifa possível. Nós temos um déficit comercial com os Estados Unidos. Agora eu vou entrar, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio. Trump não vai estar nem aí para essa Organização Mundial do Comércio. E se eu colocar uma sobretarifa, é muito provável que Trump aumente de 10% para 20%. Então é melhor sentar, negociar e ver, olha, se você cobra 10, eu cobro 10 também. Porque vamos ser sinceros, não tem cabimento a gente cobrar 22% e ele cobrar 10%. Então a gente teria que reduzir também as tarifas. Quero proteger minha indústria. Eles também querem proteger a indústria deles. Então, de certa maneira, eles estão corretos. Agora, se a gente tem uma tarifa de 23%, eles colocam 10%, mesmo assim, Trump falou, essa reciprocidade, ela não é 100%. Ela é bem menor do que 100% do que a tarifa praticada pelos países que foram taxados, pelo menos em 50%. Por exemplo, Camboja aplica uma tarifa de 90% e Trump colocou uma tarifa em cima dele de 45%. É a metade que Camboja e o Vietnã colocam em cima dele. Então, é importante saber, reciprocidade significa reciprocidade. Então, se nós temos uma tarifa maior, nós somos mais protecionistas do que Trump, que conversa nós vamos levar em consideração? O que nós vamos levar na mesa? Vamos derrubar minha tarifa? Tá bom, o que eu tenho para negociar em troca? Vamos dar mais acesso ao mercado estrangeiro ou não? Vamos nos fechar mais ainda? Não seria essa a postura adequada
pragmática do governo do Itamaraty e do Ministério das Relações Exteriores entrarem de peito aberto sem uma carta na manga que favoreceria a entrada de bens estrangeiros, bens norte-americanos aqui no Brasil, Kleber. Tá certo, então. Eu posso dizer que mais que uma entrevista foi uma verdadeira aula de mercado internacional. Agradeço muitíssimo a sua participação e principalmente aí os alertas que você fez aí para o nosso convidado. Nós acabamos, para os nossos telespectadores, melhor dizendo, nós acabamos de conversar com o professor Roberto Dumas, ele que é especialista em economia internacional. Professor, muito obrigado mais uma vez por essa participação brilhante. Obrigado, um grande abraço a todos, até mais. Grande abraço. E olha só, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. Quem traz as informações, aliás, como acontece todo dia, é o meu amigo Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre no nosso estúdio. Opa. Caio, boa tarde, seja bem-vindo. Valeu. E, Caio, vamos começar então falando de Libertadores, que é o assunto da semana, né, Caio? Afinal, hoje tem estreia de mais times brasileiros na Libertadores. Conta pra gente. Isso aí, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, hoje 4 times fecham as estreias dos brasileiros na competição e olha, tem clássico nacional, veja só. Nesta noite de quinta-feira, mais estreias de times brasileiros na Libertadores vão acontecer. E para começar com muita emoção, nada melhor do que um clássico brasileiro para abrir a rodada de jogos. Bahia e Internacional se enfrentam na Arena Fonte Nova pelo Grupo F, considerado por muitos como o temido Grupo da Morte, que ainda conta com os 2 grandes campeões, Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia. Essa partida acontece às 19 horas. No mesmo horário, Palmeiras também entrará em campo para enfrentar o Sporting Cristal do Peru, na casa do rival. O Verdão vem em um momento de baixa após perder o título paulista para o Corinthians e estrear no Brasileirão empatando com o Botafogo sem gols, sendo muito vaiado pelo torcedor. Mas o time de Abel Ferreira entende que esse é um bom momento para virar a chave e voltar ao melhor nível. Para essa partida, a baixa no Alviverde é Rafael Veiga, que sequer viajou com a equipe. E o último brasileiro a estrear na Libertadores vai ser o Flamengo. A equipe carioca vai enfrentar o Deportivo Táchira lá na Venezuela às 21h30 e apesar da equipe venezuelana não contar com jogadores conhecidos em seu elenco, é o atual líder do campeonato local. Já o Mengão está muito confiante. Com 2 títulos vencidos somente neste ano, o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil, o time de Felipe Luiz tem como objetivo maior na temporada vencer a Libertadores e avançar o máximo possível no Super Mundial. É promessa de grandes jogos, né, Caio? Isso aí. Bom, vamos falar agora mais de futebol nacional, porque o Fluminense, né, parece que escolheu um velho conhecido para desembarcar lá nas Laranjeiras e comandar a equipe. É isso, Caio? É isso aí, Kleber. Bom, Renato Gaúcho está palavrado com o Fluminense e olha, já pode aparecer até no próximo jogo dirigindo a equipe. Vamos conferir. O Fluminense fechou contrato com Renato Gaúcho, que será treinador do Flu pela 5ª vez. O clube buscava um novo treinador desde a primeira rodada do Brasileirão, quando o Fluminense perdeu por 2-0 contra o Fortaleza, derrota que resultou na demissão de Mano Menezes. A ideia é que o treinador faça sua estreia já na próxima rodada do campeonato, contra o Red Bull Bragantino. O clube e o treinador já entraram em acordo em relação ao salário, e ainda nesta quinta-feira, as partes vão se reunir para definir o tempo de contrato. Mas a expectativa é que o vínculo seja até o fim do ano, com cláusula de renovação. Antes de acertar com o Renato, o Flu foi atrás do argentino Gabriel Milito, que recusou a proposta por questões familiares. Renato Gaúcho também teve passagem como jogador no Fluminense e é considerado o ídolo pela torcida. Em 1995, o Flamengo comemorava o centenário, mas quem fez a festa foi o Flu, que desbancou Romário e companhia na final do Campeonato Carioca. Renato deu um show para 120 mil torcedores presentes no Maracanã, marcando um gol de barriga histórico. Como treinador, Renato também já deu alegrias ao torcedor tricolor. Em 2007, conquistou a Copa do Brasil e em 2008 foi vice-campeão da Copa Conmebol Libertadores. Para a gente fazer um balanço do esporte, você que é o nosso comentarista aqui, o que você achou da escolha do Fluminense pelo Renato Gaúcho, Caio? Olha, Kleber, foi uma boa escolha. É um técnico vitorioso, um técnico campeão, que já conhece o clube, já conhece as instalações. Vai ter tempo, né, para demonstrar ainda mais a sua capacidade como treinador. E, bom, ele tem a torcida também ao lado dele, a torcida gosta muito dele, né? Verdade. Já teve passagens na equipe, então tem tudo para dar certo. Sem contar que ele é aquele estilo boleirão e o Mano Menezes saiu meio brigado. Acho que veio no momento certo para unir o grupo, né, Caio? Com certeza, chegou no momento certo.
Legal. E também para a gente fazer um balanço aqui, os palpites rápidos para hoje. Primeiro, Deportivo Táchira e Flamengo pela Libertadores. Eu acho que vai ser um jogo meio chato para o Flamengo por jogar fora de casa, mas vence por 1-0. Correto, é jogo equilibrado, jogo difícil. Sporting Cristal e Palmeiras, também o Palmeiras jogando fora de casa. O Palmeiras eu acredito que vai ganhar de 2-0, até porque o Palmeiras gosta dessa competição, sempre tem sido um dos melhores times, então 2-0 pro Verdão. Tá certo. E para finalizar, Bahia e Internacional, o jogo brasileiro aí pela Libertadores. Eu acho que esse é o grande jogo da noite. Dois brasileiros que estão até vivendo um bom período, mas eu acredito no empate, 1-1. Tá certo, então, Caio, muito obrigado aí pelas informações e amanhã você volta com mais notícias, combinado? Com certeza, Kleber. Até mais, viu? Um abraço. Até mais. Bom, e olha só, vamos mudar de assunto agora para trazer um alerta. Até uma pesquisa apontou que passar horas nas redes sociais, muita gente gosta disso, pode aumentar o desejo por procedimentos estéticos, cirurgias estéticas. Os dados mostram, né, que mais da metade dos entrevistados passam pelo menos mais de 1 hora na internet. Vamos conferir. Um estudo da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, publicado em uma revista de clínica e estética dermatológica, aponta que passar horas nas redes sociais, seguir perfis de celebridades e usar filtros para tirar fotos são fatores que podem aumentar o desejo de passar por cirurgias estéticas. A pesquisa avaliou o resultado de um questionário aplicado em 175 pacientes. Os dados apontaram que 50,9% dos entrevistados passavam mais de 1 hora por dia nas redes sociais e 24% ficavam entre 2 e 4 horas. A maioria, equivalente a 72%, seguia celebridades e influencers e 40% acompanhavam contas de dermatologistas e cirurgiões. As perguntas incluíam o número de horas nos aplicativos, como Instagram e Snapchat, os perfis seguidos e a intenção de fazer procedimentos estéticos. Além disso, havia perguntas sobre os entrevistados terem conversado com familiares, amigos e médicos a respeito dessas questões. Segundo os especialistas e o cruzamento dos dados, a decisão de passar por procedimentos estéticos está relacionada ao uso das redes, autoestima e à maior aceitação dessas técnicas. E que, mesmo não seja uma causa direta, as redes sociais podem estimular as pessoas que têm dificuldades com a autoaceitação. De acordo com uma psicóloga, o desconforto estético pode causar impactos emocionais, como o aumento da insatisfação corporal, baixa autoestima e até a depressão. Olha, e a edição de hoje teve a coordenação de Pedro Veraldi e Kiko Clemente como diretor de TV. Nós ficamos por aqui, eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais!